Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Sinapse CL desta noite. Boa noite, César Calejão. Tudo bem com você? Tudo bem, Robs? Boa noite para nossa comunidade linda também. É isso aí, vamos lá, que hoje está bem legal. Vamos lá, porque hoje quem vem conversar com a gente é um romancista. Já vou chamar logo o Ferrez para nossa tela. Oi, Ferrez, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Sinapse. Boa noite, tudo bom? Ferrez, obrigado, querido, por aceitar o convite. É um prazer estar contigo. Vamos lá. Ferrez, vou fazer uma pequena introdução, à nossa comunidade através dos seus livros, Você tem 11 livros publicados. Conta pra gente por onde você navega. Então, eu criei uma vertente literária, porque eu não tinha uma vertente para me encaixar, em 1997. Ela é chamada de literatura marginal, uma literatura que conversa diretamente com a periferia, né? Então, em 97 eu surjo com esse tipo de literatura, pegando uma frase de um jornal famoso de São Paulo que chamava a literatura do Lima Barreto de marginal. E aí, daí em diante, eu escrevo um livro chamado Capão Pecado, em 2000, e meio que faço parte do movimento hip hop, do movimento punk de São Paulo. E daí em diante a minha carreira surge literária, sempre nas favelas, sempre falando os movimentos populares, tal, engajado nas lutas, porque eu vim do movimento punk em 1995 e daí em diante a minha militância sempre foi a mesma. Aí criei marca de roupa dentro da quebrada, criei um movimento cultural, junto com outras pessoas criei vários núcleos de cultura divergentes dentro da periferia, e hoje a gente encampa aí um projeto social chamado Interferência, social e assistencial, e também tem uma editora. Ferrez, conta um pouquinho então pra gente, já aproveitando o teu ensejo, conta um pouquinho pra gente desse projeto social que você tem no Capão, que é o Interferência, como é que ele funciona, como que as pessoas que eventualmente nos assistem, que quiserem se engajar, podem se engajar. Faz um arrazoado pra gente do teu projeto no Capão, por favor. Então, eu, em 99 para 2000, eu criei uma distribuição de ovos de Páscoa, né? Então, eu vendia as roupas ali na loja, umas roupas de militância e tal, e aí, com o dinheiro que eu juntava, eu distribuía ovos de Páscoa. Só que, como eu andava na quebrada, né? Eu morava no Jardim Comercial, no Capão, as crianças ficavam perguntando, a Páscoa é hoje? A Páscoa é hoje? Então, todo dia, junho, maio, agosto, ficava aquele inferno, tipo, tio, é dia da Páscoa? Eu queria ganhar ovo de Páscoa de novo. E aí eu falei, não, não é dia de Páscoa, não. E aí num dia eu falei, mano, acho que eu vou montar um projeto para viver essa Páscoa todo dia, porque eu já tinha um pouco de conhecimento, as pessoas já tiravam foto, faziam matérias de mim, mas faltava algo, sabe, para me completar. Era uma vitória muito particular, assim, tipo, ser escritor, ser reconhecido, mas não era algo coletivo. E eu sentia falta de ter algo assim. E aí eu comprei uma casa aqui na favela, no Capão Redondo, e essa casa eu transformei num lugar de leitura. Comprei vários livros do Bukowski, Hermann Hesse, Chekhov, e fiquei lá esperando os adultos entrarem, né? E os adultos não entraram. As crianças começaram a perguntar o que era aquilo. Eu falei, é uma biblioteca e tal. Ah, mas tem livro para mim? Eu falei, não, hoje não, mas amanhã vai ter. E aí eu comecei a trazer alguns livros para elas lerem e tal. Enquanto eu escrevia os livros que eu fui publicando durante os anos, eu fui dando aula para essas crianças. E aí surgiu a necessidade, né, a criança, eu liberava ela meio-dia para ir para casa e ela ficava na porta do projeto. E aí eu falava, não, por que você não foi embora? Tal. Aí o outro falava, tio, é porque lá não tem comida na casa dele, ele não come. Meio-dia em diante, o pai dele está trabalhando. Aí eu falei, meu Deus, mano, eu tenho que fazer alguma coisa de comer também. E aí eu comecei a pedir ajuda na comunidade para me ajudar a cozinhar, ajudar a fazer as coisas para ela, café da tarde, para as crianças. E aí eu fui fazer uma ONG na prática, no que faltava, né? A última coisa que eu fui fazer foi um documento da ONG. Assim, todo o projeto social, quando surge, faz documento, site. Eu fui ter site há 2 anos atrás, porque eu não tinha nem site. Então, eu fiz um trabalho todo estrutural mesmo, de base. Hoje nós somos 13 profissionais lá dentro do projeto. Temos cozinha, temos café da manhã, café da tarde. São 3 andares do projeto social. Tem várias atividades assim e a gente cuida de 87 crianças. Uau! E como é que vocês se sustentam, Ferrez? Minha primeira pergunta é essa, e a segunda eu fiquei muito curiosa em saber o que é roupa de militante, hein? Ah, sim. Então, a gente se sustenta principalmente pelo financiamento coletivo, né, do Apoia-se, que é uma coisa que os militantes que ajudam, o pessoal que está na luta que ajuda a gente, o pessoal
trabalhador mesmo, que às vezes pergunta, como que eu posso ajudar? Eu não tenho muito, mas eu posso dar R$ 50, R$ 60 por mês, essas pessoas que mantêm o projeto, porque eu tenho muitas brigas com empresas, eu tenho muitas, né, discórdias com projetos grandes, aí, majors e tal. Então, por exemplo, eu tenho uma guerra histórica com a Nike sobre o modo de produção, isso tudo afasta os investidores do projeto. Mas eu tenho também uma base muito forte de público que acredita no que a gente faz, que enviesa, né, o trabalho, que já conhece, por eu ter feito 20 anos de trabalho em escola, essas coisas todas. Então, eu tenho um trabalho voltado nessa capitalização, assim, de ser um pessoal que doa mesmo, sabe? Então, eu sou diferente de outros projetos sociais porque eu montei uma marca, e quando você falou da roupa de protesto, eu montei uma marca chamada Onda Sul, que é aqui no Capão também, uma marca para a comunidade, e essa marca usa roupas, as roupas são feitas pela comunidade e são vendidas aqui. Então, eu nunca dependi de financiamento para poder ter os projetos, sabe? Eu fiz uma autogestão, foi o que eu aprendi no movimento punk. Enquanto muitos caras queriam, através de outros movimentos, e querem ser o sistema, querem pertencer ao sistema, usar Louis Vuitton, usar essas coisas, eu sempre bati no pé que a gente tinha que ter as coisas nossas. Que uma forma de tirar o poder do capitalismo é você ter o comando do controle remoto, né? É muito parecido com o que o ICL faz hoje, né? Que é a coisa de ter os meios de produção, porque se fala tanto do meio de produção, mas o trabalho é muito mais difícil quando a gente vai fazer mesmo, Claro. os meios de produção. E foi isso que eu sempre soube fazer. Muita gente duvidou de mim, muita gente aqui na quebrada falou que eu estava doido, que eu era o tiozinho doido que ficava tentando montar estúdio, montar movimentos. Mas na época da política, Calejão, todo mundo ficava me procurando. Tem como você juntar um público aí para poder eu falar? E aí eu falei, independente do seu partido, se você não tem público para você falar, é que você não fez um trabalho realmente de raiz. Então eu não posso pegar um público que já está com a gente por N razões e pôr só para você falar. Não vai rolar, entendeu? E você sabe que eu conheci o trabalho do Ferrez através de um antropólogo de Santa Maria que chama Guilherme Rouves. E ele começou a fazer alguns reacts, começou a citar o nome do Ferrez, ele fazia reacts do meu trabalho também, e eu comecei a ver, e tem uma frase, Rô, muito famosa do Engels, que te diz que uma gota de prática vale mais do que um oceano de teoria. Eu não desprezo a teoria, eu acho que a teoria é importante. Lembra, a gente estava conversando no camarim outro dia, Marx diz que teoria não mata a fome, mas explica por que você está de barriga vazia. Então as duas coisas são importantes, mas eu aprendi a admirar o trabalho do Ferrez por conta disso, por essa questão de linha de frente, de botar a mão na massa, de fazer a parada acontecer mesmo. E eu queria te perguntar, Ferrez, eu queria saber da tua história, porque você disse pra gente ainda no bastidor que você não tem nenhum título acadêmico, certo? Me corrija se eu estiver errado, mas da onde vem essa questão da tua militância, da tua luta por emancipação popular, por fomentar pensamento crítico? Me conta um pouco de onde você tirou tudo isso e como é que foi a tua trajetória até chegar nesse ponto, por favor. Sim, qual que é o seu nome, moça? Desculpa. O meu é Roberta. Roberta. Tá bom, Roberta. É que eu gosto de tratar as pessoas pelo nome mesmo, senão ficou moça. Boa, então, Roberta e Calejão. É uma coisa bem complicada, assim, mas ao mesmo tempo é fácil de explicar. Eu, desde o começo, eu fui aquele cara problemático, que ficava no postinho ali da favela tentando convencer os outros a mudar o mundo, sabe? Então, eu com 12 anos de idade, eu já estava lendo grandes clássicos da literatura, porque eram os baratos nos sebos que eu comprava, assim. Era livros de R$1, R$2. Então, não foi culpa minha, assim. Eu não lia, por exemplo, Machado de Assis. Eu lia os russos, porque os russos ninguém tinha interesse na época. Na década de 80, todo mundo não ligava para os russos. Então, toda vez que eu chegava na livraria, o cara, tem Tcheco, tem Dostoiévski. Aí eu falei, meu Deus, eu com 15 anos de idade estava tentando ler Crime e Castigo do Dostoiévski. Então, através dessa leitura e das músicas que eu ia ouvindo também, eu era vizinho de uma banda chamada Cólera, que é uma banda de punk muito famosa no mundo todo. E aí os caras falavam, você é vizinho desse cara, ele faz uma barulheira danada. Só que eu ficava ouvindo as letras, né? E as letras já falavam de sustentabilidade, já falava de mudança do clima. Naquela época, o Cólera já falava de tudo isso. E aí depois eu fui ouvindo outras bandas punk, extremamente irritante e tal. E aí depois eu conheci o hip hop.
Mas quando eu conheci o hip hop, eu já estava envenenado pela atitude punk, sabe? Eu já conhecia o anarquismo, já conhecia o movimento contra o preconceito ao gay, porque não tinha essa palavra LGBTQIA+, não tinha, os caras falavam, não, gay é isso, gay é aquilo. Então a gente já lutava a favor do gay, falava, mano, você é pró-gay ou você é contra gay? Era assim na época. E os movimentos já eram a favor disso, de ter uma liberdade. Ah, aquela mina é sapatão. Não, não, aquela mina ali, mano, ela só pensa diferente de você, mano. Ela merece existir, você é doido. Então a gente não sabia como defender, mas já defendia, sabe? Já batia de frente. E tudo isso ficou muito forte depois que eu comecei a escrever. Aí eu falei, eu pertencia a algumas igrejas evangélicas também na época, eu fui em várias, eu sempre fui muito curioso, Roberto Calejão, eu sempre fui muito curioso. Eu comecei, todo mundo que tinha um oratório eu ia atrás. Então eu falava, ó, tem um pastor ali na rua de cima que ele fala umas verdades. Eu falei, eu vou lá. E eu ficava assistindo aquele cara 6 meses, até quando ele falava, ó, ninguém quer um filho marginal nem um filho gay, é a mesma coisa. Aí, opa, aqui já deu para mim, tô indo embora, então aqui já não serve mais, essa igreja já não serve. E na periferia não tinha assim, centro de conhecimentos, não tem SESC, essas coisas. Então, os caras falavam, ó, tem um professor inteligente lá no Colégio Moudzá, na 5ª série. Aí eu ia lá frequentar as aulas do cara, eu já tinha me formado no colegial. Aí eu ia lá frequentar. Aí no primeiro dia, o professor falava de eixo da América do Norte. Eu falava, professor, mas falar sobre isso não é perda de tempo. Olha, você não é dessa escola não vem me enganar não. Que ninguém aqui tem interesse por isso. Entendeu? Então, eu era assim, eu era aquele cara que o cara falava, ó, tem um morador de rua, só que ele é inteligente, lá no Embu. Aí eu ia atrás do cara. E a informação era isso, assim, a gente ia atrás de gente que queria conversar e falar. E através disso eu fui montando as bases da minha militância. E aí quando eu vi uma parte do hip hop, ela começando a se ajustar ao sistema, eu falei, puta, aqui eu não quero pertencer a isso aí, eu não quero correr atrás de um patrocinador de tênis. Eu quero montar a minha parada, eu quero que as pessoas tenham a parada delas. Por que a gente, depois que fazer toda a revolução, vai lá querer se incluir, na onde já está o sistema? Eu não quero fazer parte disso. Eu entendo quem faz, quem quer pertencer àquilo. Eu sei de onde vem o buraco, sabe? Eu sei de onde vem a dor. A necessidade de ter um tênis de 2.000 para você se sentir menos inferior, assim, menos ruim. Sim. Eu sei de onde vem isso, mas eu não queria que isso fosse a minha meta de vida. E aí comprei N brigas, mas através da literatura eu fui conseguindo assim mostrar para as pessoas que eu era um cara diferenciado, né, que eu queria algumas respostas. Até o dia que eu fui numa Assembleia Legislativa vender livro na porta da Assembleia. E aí um cara do rap, ele faltou no encontro de hip hop. E um deputado do PT que estava lá, ele falou assim, oh, você é aquele cara que o pessoal fala que troca uma ideia legal, você não quer falar no lugar do rapaz? Era o LF do DMN, do grupo de rap, ele tinha faltado nesse encontro. E eu falei, não, o LF é muito inteligente, eu não tenho como falar no lugar dele. Não, vai lá, fala alguma coisa. E aí me deram meia hora para falar. Depois que eu fiz aquela fala, nunca mais pararam de me chamar para palestra. Falaram, não, esse cara aí, ele desenrola. Põe ele para fazer palestra. Que ano, Ferrez, foi isso? Você lembra? 1999. Tá. E aí, daí em diante, o MST me chamava no lugar, o movimento que estava surgindo lá em Piramboga me chamava, Maranhão me chamava. Aí eu comecei a passar por todos esses lugares e fazer todas essas correntes ideológicas, né? Que hoje é chamado pela direita de nas escolas, que eles falam, né? Como que é o nome que eles falam? Que eles falam que é pegar a mente dos moleques, ficar trabalhando a mente dos moleques, né? Tem o viés ideológico, né? Isso, né? Só que assim, o viés ideológico, eu até falo para eles, não se preocupa que doutrinando, né? Viés ideológico. Isso, doutrinação. Eu até falo para eles, não se preocupa que nós estamos com isso aí há 30 anos e poucos nós pegamos. O capitalismo ganha. Então, fica tranquilo aí que você vai ter o seu capitalismo aí de parabéns muito tempo. Mas a gente foi passando por isso, assim, e como era periferia, sempre foi favela e tal, eu nunca encontrei o link que o funk depois veio trazendo essa destruição, né, de usar medalha de ouro, usar essas coisas todas. Eu nunca encontrei o link entre a riqueza, que é a teoria, né, da teoria da prosperidade, que a igreja católica, evangélica também trouxe. Então, eu nunca encontrei esse link, nunca me convenceu esse link, sabe? Para mim, todo mundo tem que ter. Só a minha mãe não vale tirar da quebrada, né?
só a minha luta não vale eu ter uma meritocracia, dizer, não, eu escrevi os livros, hoje eu... Então, eu chegava da Europa no lançamento, por exemplo, eu fiz um lançamento na Alemanha, que eu fiquei vários meses lá trabalhando, tal, fazendo lançamento em várias livrarias e tal. E quando eu cheguei na quebrada, não tinha luz, cara. Sabe, a minha casa não tinha luz, os meus vizinhos não tinham luz. E aí, assim, é muito louco você estar num hotel 5 estrelas, no outro lado do mundo, e depois voltar para sua quebrada e não ter nem luz. Então, para mim, nunca convenceu essa coisa de ser individual, sabe? Muito bom. Me lembrou um pouquinho a passagem de Muhammad Ali, quando ele foi para a África, né, e conviveu em países que não eram segregados. Quando ele voltou para os Estados Unidos, que ele voltou para aquela realidade, mesmo sendo quem ele era, Sim. foi um grande momento que ele percebeu como a injustiça e a desigualdade racial nos Estados Unidos eram latentes. Para ele, imagine para os irmãos, né? Foi um momento que ele realmente se tornou mais aguerrido em relação à luta pela injustiça social. E Ferrez, deixa eu aproveitar, eu queria falar um pouquinho sobre as crianças da periferia, né? Aproveitar que você também está trazendo a literatura, mas a realidade dessas crianças, ela é uma realidade muito diferente, porque a realidade está na porta dessas crianças, né? De que maneira que você consegue inserir a literatura? De que maneira você consegue transportar essas crianças da periferia para um outro lugar? Então, quando eu comecei a frequentar várias ONGs e vários projetos sociais durante a vida toda, eu fui participando de palestras, eventos, e aí eu estava muito no teórico também, né? Porque é muito legal, assim, o sistema ele acaba pondo você também no lugar. Não, esse cara aqui é o pensador, põe ele na USP, põe ele na Unicamp, põe ele, sabe, nos lugares importantes. Né? Então, assim, eu comecei a ir para uns lugares muito importantes, assim, e aí eu falei, eu não consigo fazer mais nada da quebrada, porque agora eu sou pensador, eu sou o cara que fica falando e tal. Mas aí teve um momento especial que eu resolvi fazer essa virada, e quando foi justamente pelas crianças, assim, porque eu percebi que eu não estava alcançando as crianças do bairro, entendeu? E aí eu falei para os caras do rap, tem que fazer livro infantil, vocês tinham que fazer CD de rap para criança. E aí os caras falaram, faz você, mano, isso aí é difícil, como que eu vou fazer sem estudar esse tema aí? E aí eu fiz uma música para criança chamada Periferia Lado Bom, que ela começou a ser usada em muita escola, em muito lugar. E quando eu fui lançar um livro chamado Manual Prático do Ódio, na Flip, em 2003. E o dia que eu lancei esse livro lá, foi assim, um dia revelador para minha vida. Porque metade da plateia era criança. E o livro chamava Manual Prático do Ódio, é um livro de assalto à banca, é um livro de, sabe, perigoso. É um livro já contra o sistema bancário e tal. E aí a minha editora olhou e falou, tem uma coisa muito errada aqui. Você está escrevendo uma literatura forte, visceral, retratando o assalto, tudo. E as crianças estão aí, metade é criança. Como que pode, mano? Entendeu? Mas aí, através da letra que eu fiz, através das coisas que eu falava, eu atraía também uma parte das crianças. E até tem uns pais aqui na quebrada que falam, você como um cara barbudo, gordo desse aí, meu filho pode gostar. Eles falam direto. Ele gosta do... Entendeu? Mas criança gosta de atenção, né? Se ela perceber que você deu atenção, já era. Mano. Eu ganho todos os filhos dos meus camaradas, as filhas, por causa disso. Eu abaixo, a primeira coisa que eu faço, eu abaixo na altura da criança e fico conversando na altura dela. E aí eu já ganho a criança ali, que os pais ficam tudo alto ali, impondo regras, né? Agora, essa virada, ela se deu nisso, assim, nesse dia eu falei, mano, tem alguma coisa muito errada mesmo, eu vou escrever para criança. E aí resolvi escrever um livro chamado Amanhecer Esmeralda, que era para em 2003, né, eu terminei o livro em 2005, e é para meninas negras, porque também era um tema que não tinha nas livrarias, né, todo mundo só achava bonito falar da negritude e tal, mas não tinha um livro voltado para as meninas negras. E aí, tanto que o mote do livro é nem todas as princesas são loiras, hein? Então eu chamava Amanhecer Esmeralda. Aí depois disso todo mundo falou que eu tava doido mesmo, escrever justamente para menina negra, que menina negra não lê, que isso não tem trabalho em escola. Lembrando que era 2005, assim, ninguém falava nem do tema Sim. de negritude, nada. Né? E aí, mas aí o livro explodiu, vendeu muito. E aí eu falei, pronto, agora legal, o livro deu certo, é mais um livro que eu vendi bastante e tal. E agora o que eu vou fazer com isso? E aí eu já andava com muita criança. Onde eu ia, o meu carro vivia com 5, 6 crianças no carro, na minha casa. Eu chegava, minha mãe já estava dando aula para crianças de matemática, de português na minha sala. E aí uma mulher de uma instituição aqui próxima, ela falou assim, Ferrez, posso te dar um papo sério? Eu pensei, você é uma ONG. E foi uma ofensa para mim.
porque eu sei do movimento punk, sei do hip hop e tal, e vim falar que eu sou uma ONG, vocês estão me tirando, ONG é negócio de pilantra, ONG é negócio de lavagem de dinheiro, ONG é isso aí, você é doida lá. Não, eles te falam isso, porque é o jeito que os caras têm de zoar o projeto, mas você é uma ONG, você só não tem o nome ONG, você é uma ONG. Aí a igreja evangélica falou que eu era um ministério, falou, você é um ministério, você já você muda vidas e tal. Aí eu falei, gente, eu não sei o que eu sou não, mano, né? Mas aconteceu um fato na minha vida bem triste, que assim, eu fui levar uma dessas crianças para uma instituição chamada Casa do Zezinho, que é muito respeitada aqui na área, e ela podia pegar só uma criança. Eu tinha 3 crianças que andavam comigo. E ela precisava pegar só uma. Aí eu escolhi uma criança para entrar. E aí, passou uns dias, um policial matou uma das outras crianças no assalto. A criança foi roubar um fio do poste. E aí é ruim quando você tem que escolher alguém assim, sabe? Sim. Aí aqui eu escolhi não ficou no projeto, porque ela não se deu bem. E no final eu falei, nossa, eu escolhi alguém, não pude escolher o outro. E fiquei vivendo um pouco isso, falei, não, mano, ela tá certa, eu acho que eu sou um projeto mesmo. Eu vou encarar isso, assim, vou abrir as portas, vou atender as pessoas, e vou mudar minha vida, e não vou ficar falando mais não, eu tô cansado de falar, mano. Eu vou fazer, vou abrir aquilo que tem no armário, vamos comer junto. E foi isso. Quando teve um incêndio aqui na favela da Quebrada, eu também cansei de ficar vendo assim, todo mundo, nossa, que dó, compartilhando, tirando foto, postando no Instagram. E eu falei pra minha esposa, não, eu não vou fazer nada disso, eu vou lá na favela, nós vamos reconstruir essa favela aí. Vamos lá, mano, vamos reconstruir. Foi quando eu montei o Apoia-se. E esse Apoia-se, ele não era nem da ONG, era Apoia-se /Ferrez mesmo. É um Apoia-se no meu nome. Eu falei, pessoal, vocês acreditam no que eu falo? Então, mano, eu não vou montar nem pra ONG, porque a ONG eu tenho que passar por auditoria, vocês têm que um monte de gente aprovar. Ó, eu vou fazer um Apoia-se com o meu nome e nós vamos reconstruir essa favela aí, mano. Vem comigo, mano. E aí nós reconstruímos 14, cara. 14, mano. Sabe assim? Aí chegava material, chegava. Aí eu falei, agora nós vamos pôr as coisas dentro das casas. Aí máquina de lavar, cama, geladeira. Aí minha mulher olhou pra mim e falou, mano, olha isso aqui, mano. Você conseguiu um negócio pela internet, tumultuando, fazendo a campanha e tal. Eu falei, mano, daria pros artistas fazer um monte de coisa legal, mano. Sabe, em vez de ficar postando, reclamando da vida. Então foi esses pontos de virada, sabe, que eu fui tomando na minha vida. Isso foi me libertando, mano, também. Foi me libertando, porque aí eu não fico angustiado de só compartilhar essa culpa que muita gente tem em casa. Aí eu compartilhei uma foto, tô me sentindo mal. Ah, eu reclamei daquilo ali. Ah, não, mano. Eu vou lá agora e falo, mano, vamos, liga a câmera aí. Vamos mostrar a geladeira chegando. Ó, tá chegando aqui 20 geladeiras. Aí sempre tem um cara que fala, ó, eu não gosto de mostrar quando eu faço projeto social. Eu falei, mas compartilhar a tragédia, todo mundo compartilha. Então mostra essa porra dessa geladeira aí. Não sei nem se podia falar palavrão aí, mas é Pode isso. falar, não, mostra aí problema. que tá chegando assim, né? Mostra que tá chegando aí, ó, 20 camas de casal que nós vamos pôr nos barracos agora e nós vamos construir os barracos. Ah, mas os barracos é na beira do córrego. É o que tem, é na beira do córrego. Não tem terreno particular aqui. É na beira do córrego. Então vamos mostrar construindo na beira do córrego. E foi isso, cara. Aí decidimos fazer, assim. Aí não virou mais uma ONG. Virou uma coisa maior. Tem um monte de gente com a gente, tem um monte de gente de todos os lados. Gente que tem um puta discurso de direita e que de manhã tá lá distribuindo leite com a gente. Olha, que sabe legal. assim? Então, sim. eu deixei de entender, deixei de julgar, assim, também. Porque o cara fala, eu não acho que tem que dar nada de graça pros outros. Aí no outro dia o cara para um caminhão de cesta básica e fala, Pés, que favela vamos levar isso aqui? Aí eu, nossa, você é o cara... Ah, entendi. Mudou. Tá bom, vamos lá. Vamos levar no Morro do Piolho, sabe assim? Então vamos Sim. Seres humanos são criaturas contraditórias, né, Ferrez? Muitas vezes a gente tem as nossas próprias contradições e é isso que você está propondo aí, é que não necessariamente porque o cara está na esquerda, dentro do espectro político-ideológico, que ele vai ali adotar qualquer tipo de medida prática no sentido de endereçar a questão de uma forma mais direta. E às vezes o outro cara que está ali e tem todas as suas questões acaba contribuindo de uma maneira mais incisiva, né? Cara, e aquela coisa, né? Nem todo mundo da esquerda pensa igual e nem todo mundo da direita também pensa igual, né? Claro, é preciso olhar a pluralidade. Sim. Né? E também cabe não reduzir a direita ao nazifascismo bolsonarista. Sim. Isso aí pra mim já é outra coisa. Sim. O bolsonarismo pra mim já é outra coisa, porque é muito difícil. Aí o cara já tá circunscrito por uma mentalidade tão reacionária que é difícil estabelecer qualquer tipo de diálogo, a despeito de você poder tentar, né?
Fala, Ferrez. Sim, mas eu vou te falar, Calejão, Aham. aqui, na quebrada, você tromba o cara mais bolsonarista que você imagina na sua vida. E aí o cara fala pra você assim, você tá moscando, não tem que ajudar ninguém, você tem que fazer a sua. Isso aí, ó, nós estamos no outro mundo, você tá perdendo tempo de vida. Era pra você estar morando num lugar melhor e fazendo coisa melhor. Sim. Aí daqui a pouco você olha no carro do cara e fala, quem tá com você? Não, eu tô com 2 caras aqui que eu tô tirando da clínica. Que clínica? Não, que eles eram ex-dependentes, eu tô levando pra casa deles, vou dar uma moral pra eles lá, a gente vai fazer um almoço pra eles. Aí eu, entendi. Você entendeu? Essas contradições, né? Talvez até Ser humano. o bolsonarista, exato, mas o bolsonarista que eu digo é o cara que utiliza mais a figura política, é o cara que de alguma forma entende o que está acontecendo. O institucionalzão, você está falando, porque tem né? muito, eu entendo isso que o Ferrez está colocando, tem milhões de pessoas que, por exemplo, abraçaram essa proposta em algum momento, mas que são pessoas que têm um parâmetro minimamente humanista, é o cara que quando ele vê a coisa apertar na comunidade dele, ele vai ao auxílio dessas pessoas. O problema, Ferrez, o que eu sinto é que o próprio bolsonarismo embrutece demais as pessoas, entende? Então depende do quanto o cara é consumido por essa quanto ele ideologia, comprou dessa ideia, né? Vai ficando muito difícil, Sim, entende? sim. Porque é muito segregatório, cara. É uma filosofia sociopolítica no qual o negro é inferior, o gay é inferior, as mulheres são inferiores e você tem que única e exclusivamente pensar no seu bem-estar. Aí isso vai ficando difícil, porque mais cedo ou mais tarde você vai se ver limitado por esse tipo de proposta, né? E fica difícil estender a mão, né, nesse sentido. Exato. Eu também acho que, assim, pelo que eu percebo aqui, a maioria pegou uma dessas coisas. Sei. E aí o resto vem no pacote e o cara nem faz questão, sabe assim? O cara nem é contra o gay, nem é contra o homoafetivo, ele não é contra nada disso, mas ele é contra o cara ser vagabundo, o cara empinar moto na rua. Então ele virou bolsonarista porque ele acha que os moleques tinham que tomar um pau, tinham que morrer, porque empinou moto, porque faz barulho na porta dele de madrugada. Aí o resto vem tudo no pacote. Aí como os caras ficam naquelas redes de WhatsApp, e é o WhatsApp, gente, eles só compram coisa do WhatsApp. E aí o cara fica nessa rede de WhatsApp, ele acaba comprando o pacote todo. Aí um dia ele fala, não, o cara só podia ser negro. Aí você fala, nossa, o cara comprou o racismo também agora, olha. Ele só era contra o cara da quebrada que ele achava vagabundo. Você entendeu? Então, eles trabalham muito bem vídeo, cara, muito bem. Os vídeos que eu recebo aqui das redes é inacreditável as edições que eles fazem e pega no coração do cara da quebrada mesmo, assim, sabe? Fala, você acha certo fumar maconha na sua porta? Não? Então por que você vai apoiar um presidente que é pró-maconha? É assim, cara, muito direto, muito rápido, né? Então, e é uma ideologia mesmo. É muito difícil depois quebrar, porque é uma ideologia que é vendida pro cara e ele acha que ele tá certo mesmo e que o mundo todo tá errado. Vendendo soluções fáceis, né? Como se tirar o cara que fuma maconha na porta da sua casa fosse fácil e simples, né? E a gente sabe que não é. E como se o cara que fumasse maconha na porta da tua casa fosse um problema mais sério do que o banco que te usurpa, ou de todo um sistema que te mantém escravizado ad eterno. O problema é o cara que fuma maconha na tua casa. O problema é o cara que utiliza a questão do banheiro unissex, entende? Então é reduzir todas as questões sociais para coisas que tenham fácil aderência. Por isso que eu acho brilhante essa tua questão, Ferrez. Porque se você for abordar, por exemplo, o funcionamento do capitalismo, ou o funcionamento do império estadunidense atuando na América Latina, você precisa ser versado em ciências sociais, Hobbes. Você precisa ler minimamente, entende? Se você leu autores soviéticos, por exemplo, ok, você já vai ter uma facilidade brutal para isso. Agora, esse não é o caso de 99,9% das nossas periferias. O cara não leu nada em ciências sociais, de economia política, de geopolítica global. Ele tá matando um leão por dia, né, César? E aí ele consegue exato, e precisamente por isso, ele consegue se relacionar com as pautas que ele vive cotidianamente. Que é o medo que ele tem de perder o celular pro cara que vai meter um canhão na cara dele, que é o medo que ele tem, por exemplo, da filha dele ser contaminada por alguém que tá fumando baseado na quebrada, entende? E a extrema-direita entende isso com uma eficácia brutal. Esse é um ponto genial aí do Ferrez. Ferrez, quantas pessoas moram no Capão, hein? Até uns 2 anos atrás eram 320 mil só no Capão e mais de 1.800.000 no Campo Limpo inteiro. Então, deve estar chegando aí uns 350 mil pessoas no Capão e mais 1 milhão e pouco, quase 2 milhões no Campo Limpo inteiro, assim.
que é tido como uma área distrital, né? Se você pudesse mostrar para a gente um termômetro dessas pessoas em relação à esperança, em relação a políticas públicas, em relação à segurança dentro da comunidade. A periferia está esperançosa ou ela ainda acredita que algo possa acontecer em relação ao poder público ou ela pensa, eu preciso me virar, não posso esperar nada porque não vai vir nada de ninguém? Ó, falar pela periferia é muito difícil, muita responsabilidade, né? Mas o que eu percebo, e aí é a minha opinião, baseada nas opiniões que eu ouço, é que todo mundo está tentando sobreviver. E que, mano, independente, ninguém tá muito nem aí, não, mano. Sabe assim? Tipo, tá todo mundo tentando sobreviver, tá todo mundo questionando a luz ser 400 pau, uma conta de luz. Sabe? Como eu posso morar na favela e chegar a 400 pau de conta de luz? Sabe? Mas isso linkar com a água, que vai privatizar, já é outra coisa. Então já é outra comunicação. Alguém fala, ó, é porque teve a privatização, então não pode privatizar a água. Já é outra ideia que não chega nas pessoas. Então, assim, a comunicação da esquerda é muito ruim, muito falha. A esquerda, ela tem muita vergonha, e aí eu estou falando dos partidos de esquerda, tá? Eles têm muita vergonha de ter líderes populares de verdade dentro deles, ou enraizados dentro deles. Então fica uma coisa meio gourmet, assim, uma coisa de quem participou da reuniãozinha, que pode falar por todo mundo. Isso não chega mais nas favelas. Antigamente a gente tinha reuniões aqui do PT, do PCdoB, desses partidos da juventude, né, dos partidos comunistas e tal. Tinha mais essas reuniões em alguns núcleos pequenos. Agora nem isso tem mais. Assim, as pessoas têm, claro, as pessoas que participam dos seus partidos e tal, mas isso em massa não ganha massa. Sabe assim? Isso não tem público. Então, por isso que fica esse desespero assim, do cara tentar pôr uma pauta. Aí a gente vai para aquela parte teórica que a gente falou, né, dos comunistas e tudo, que é muito importante ter a teoria, ter a coisa toda, só que isso não tem um viés para chegar na população. E não pense que o YouTube é esse viés, porque o YouTube não é esse caminho, sabe? A população não está via YouTube assistindo aula comunista para poder melhorar. Não a população que precisa mesmo disso. Sim. Né? Não a maioria. Claro que tem alguns que estão lá, estão assistindo, estão participando, mas a maioria da população, ela não está nesses feudos, infelizmente. Tinha que estar nesses lugares para poder até estar se comunicando, aprendendo, de repente ouvindo. Mas enquanto o discurso for, temos que trabalhar a massa trabalhadora, temos que fazer, não vai pegar o povo. Não vai. O povo está distante desse discurso aí. Sabe? A gente está constantemente sendo bombardeado por um discurso de direita, de extrema direita, um discurso de que tá ruim porque tem muito vagabundo, tá ruim porque ninguém quer trabalhar, mas aí a pessoa tá dentro do ônibus suando para chegar no serviço e tá falando isso. Não, é porque não tem ninguém para trabalhar, é porque não... A gente reproduz muito o discurso do patrão. Sim. Impressionante. Ô Ferrez, e vamos propor um exercício mental contigo aqui, considerando que você tem essa vivência empírica de experimentar essa realidade até hoje e experimentar como um intelectual. Eu sei que esse termo pode parecer meio pedante, muita gente rechaça, mas eu te considero um intelectual no sentido literal da palavra. Eu acho que você é de fato um pensador da nossa sociedade e que, para muito além de só pensar, você age. Gente que faz. Exato, você faz a diferença nesse sentido. Eu aprendi a admirar o teu trabalho e a te respeitar, principalmente por causa disso. O exercício mental é o seguinte, o que você vê que eventualmente funcionaria na prática? Por exemplo, tem o Alisson Mascaro, ele fala de fomentar centros socialistas. Algumas outras pessoas falam de utilizar o esporte como a ponta de lança. Algumas outras pessoas falam de limitar a financiarização do capital. Enfim, com cada um que eu converso tem a sua própria perspectiva e a sua própria sugestão de como endereçar a complexidade desse fato que você acabou de salientar, que é a aderência que a extrema-direita tem com as nossas grandes massas populacionais. Com base na tua experiência, o que você acha que seria eficaz nesse sentido, cara? Eu acho que a gente tinha que passar por cima do ego, e é um trabalho que eu também tenho que fazer, assim como todo mundo. Passar por cima do ego, primeiramente, porque todo mundo está trabalhando na autoimagem, todo mundo trabalhando no próprio rosto, a própria coisa toda. Então, assim, retrabalhar isso e começar a ser executivo. Esse é um país feito muito por CEOs, por não sei o quê, mas falta o executivo, porque o executivo é o cara que executa o trampo.
Então, assim, mano, questão da Cracolândia, vamos pôr um executivo para puxar o bonde para resolver, entendeu? Então, tem como resolver a Cracolândia. Tem como resolver as pessoas que estão hoje na situação, morando na beira do córrego, sujeito a enchente para morrer. Tudo isso tem solução. Nós estamos num estado rico, que usa suas finanças para prestigiar os ricos sempre, entendeu? Mas se você pôr um executivo para executar de verdade cada coisa, aí sim, mas não é executivo que eu estou falando de gravar, blá, blá, não, Sim, o cara sim. que executa mesmo, sabe? É muita conversa, é muito debate. Calejão, eu vou falar para você, eu passei boa parte da minha vida em palestra, mano, que eu tava lá falando, nossa, eu vou pegar o dinheiro mesmo, porque, pelo amor de Deus, mano, nós estamos falando sobre cotas 15 anos depois, mano, eu não aguento mais. Você já tava na palestra, o cara falou, ó, nós temos que falar das cotas, eu falei, não vou falar. Não vou falar de cota, desculpa. 15 anos falando de cota aí, né? Você é louco? Pelo amor de Deus, mano, eu não aguento mais. Na verdade é mais, porque a gente tá falando de cotas em 2020, eu acho, 21, 20 anos falando desse negócio, e a 20 gente não anos foi para falando a sobre próxima ação cotas. afirmativa. A próxima ação afirmativa, eles não deixam a gente fazer. Esse era o começo das ações afirmativas, do reparamento histórico, tá ligado? Que o negro construiu esse país todo e não usufruiu nada. Que a negra, a mulher negra, a batalhadora de quebrada, construiu tudo e não usufruiu nada. E a gente ainda está falando das cotas. 20 anos depois eles pautaram o assunto. Então tem coisa que a gente tem que passar por cima. Ah, a questão da Cracolândia, vamos resolver? Vamos criar um centro social de habilitar as pessoas lá dentro? Vamos separar quem não quer se tratar e quem quer se tratar, de fato? Ah, mas o cara não pode ter um internamento compulsório, mas tem que ter um lugar para ele ficar. Esse cara tem que ter um lugar justo para ele ficar. Não é possível que a gente encontre o ser humano dormindo na rua, sujeito a alguém pôr fogo nele, porque chama ele de nóia, tira o significado da vida dele, tira o nome dele, tira a essência da vida dele e pode matar ele na rua. E a gente não pode pôr um lugar de acolhimento para esse cara, mesmo ele não querendo se tratar, é direito dele não querer se tratar, mas dá um acolhimento para ele, entendeu? Então não é possível que uma cidade como São Paulo não possa acolher ninguém. Aí o morador de um prédio lá que alugou por 3 mil um apartamento lá, que também está trabalhando de manhã, que mora lá no centro, o comerciante que está lá embaixo também não pode vender seu produto, porque o cara está na porta incomodando. Tudo porque não tem um centro de acolhimento para esse cara. A gente constrói pontes que custam milhões. A gente faz fundações aí para poder privilegiar o espaço dos ricos, porque na verdade são os ricos que ficam no meio da periferia, né? Porque a gente tem que ir para o centro, passa um monte de casa de rico ali no Morumbi para chegar no centro. Quem atrapalha a gente são esses ricos aí, com casas de 4, 5 mil metros, com egos gigantescos lá dentro. Então, como isso não vai mudar agora, a gente não vai poder tirar a posse de ninguém, não vai. Isso não vamos fazer. Mas não é possível que a gente não tenha políticas públicas de verdade para pegar essas pessoas e trabalhar. Dói saber, Calejão, Roberta, que os seus filhos vão ver o neto daquele senhor que está hoje na rua. Isso me dói saber que a minha neta futura vai ver o neto de alguém também continuando morando na rua. Não é possível. Sim. Entendeu? Então, essa indignação ela tem que estar presente nos nossos políticos, nas nossas conversas. Entendeu? Não pode virar só um assunto que a gente debate e não tem ações eficazes. Tem que ter ações eficazes, sabe? Você vê um futuro promissor, Ferrez, pensando na nossa política do jeito que ela é hoje, essa estrutura dura, viciada? Você consegue ver um caminho aí para ela? Eu acho que ficou bem mais difícil, porque as pessoas também pegaram a sua ética e deixaram ela ser maleável. Quando elas começaram a deixar a ética maleável, aí ficou difícil. Porque o cara fala pelo comunismo, pela esquerda, pela direita e tal, mas quando vem alguém da Sabesp, para instalar o relógio, eu cobro 100 por fora aqui, senão eu instalo só quando você estiver em casa. Aí eu pago. Aquilo vira regra. E aquele cara da Sabesp que cobra aquele 100, nunca mais ele vai parar de cobrar. Ele só vai instalar água a partir do momento que você pagar o 100. Ah, você quer passar no exame de motorista? Então você vai ter que pagar a carta. Se você não pagar, eu não passo você. E você vai lá e se dobra e paga a carta. Se a gente não fizer isso desde o começo, não tem solução. Não tem solução, porque a gente se viciou esse país todinho a pagar alguma coisa. Você vai fazer um documento na prefeitura, você paga por fora. Para poder facilitar. O cara te dificulta uma entrada no parque temático e te vende um passaporte para te facilitar a entrada. A gente tinha que chegar num parque desse e falar, não, na moral, vocês criaram a fila por demanda do parque e estão me vendendo a facilidade. Claro. Eu, eticamente, não posso entrar na frente de todo mundo porque eu paguei. Isso é um absurdo, mano. Eticamente, isso é errado. Entendeu? Ah, não, mas o parque está vendendo esse direito. Não, mas eu, como ser humano, eu não posso passar na frente de uma idosa
porque eu tenho cartão Gold, eu vou embarcar primeiro no avião do que um cadeirante. Entendeu? E a gente foi se permitindo, gente, tudo isso. Então, assim, não tem como você ser meio revolucionário. Ou você é por inteiro, que nem tem um amigo meu que fala, ó, vamos cortar aqui. Não, eu não corto fila, mano. Eu não corto fila. Não, não, eu vou ficar na fila, irmão. Eu não vou cortar fila. Eu não vou aceitar esse benefício aí, não. Entendeu? Então, tem benefícios que eu não aceito por causa disso. Eu acho um absurdo você ter um benefício, sabe? É muito louco isso aí. Não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo. É que eu Entendemos. Claro, cara. porque, Entendemos. Em nome da ética e bons costumes, né, que muita gente fala, né? Mas na prática não funciona assim, né? Se precisar dar uma graninha ali para o policial para não ser parado na blitz, Via de regra não vai funciona. dar graninha, entendeu? Você sabe que É sobre isso que a gente está falando. no Esfarrapados, nesse meu último livro, eu faço essa distinção entre e a correlação entre política social e política institucional. A política social é isso que Ferrez está propondo. É a forma como você se conduz junto à tua própria coletividade. Então, se você para na faixa ou não, se você burla a licitação pública, se você superfatura contrato, se você suborna alguém para ter algum tipo de vantagem e benefício. E a política institucional é a praticada no parlamento, a gente muito bem conhece, por as pessoas que recebem os votos e, portanto, estão aptas a exercer os seus mandatos. A população brasileira tende a enxergar isso de uma forma fragmentada, como se os políticos fossem pessoas à parte do restante honesto da população e que é uma classe corrupta por natureza. E não é verdade. Existe uma correlação muito intrínseca entre a política social e a própria política institucional. O problema é que, de fato, a maior parte da nossa população é extremamente honesta e trabalhadora, mas também existe muita corrupção na nossa política social, que é isso que o Ferrez está colocando, e eu concordo. Se a gente não começar endereçando essa questão, não existe caminho, não existe via possível para reformular o nosso modelo de sociabilidade de forma mais ampla. Agora, a gente tem um modelo muito ruim, né, César? Acho que tudo parte também de quem não é julgado, de quem é aliviado. Claro. Né? E aí eu tô falando de política institucional mesmo. Claro. Sabe? Tô falando do colarinho branco. Sim, é por isso que existe uma correlação entre essas duas coisas. Que tem um discurso também bonito, pomposo, mas que na prática faz lá não sei o quê com orçamento secreto. Concordo. Né? Rachadinha no gabinete. Sim. Concordo. Enfim, com gênero, número e grau. E tem um discurso lindo e acho importante maravilhoso. essa tua fala, inclusive. Acho que é importante pontuar também a atitude, né? No final, estamos falando sobre pessoas. Claro. E como você mesmo disse, as contradições do ser humano. Ferrez, a gente está caminhando aqui pro... Fala, querido, fala. Não, eu ia falar, por exemplo, quando a pessoa pergunta, você está apoiando o Boulos, está apoiando... Não, eu estou apoiando a causa do Boulos. Uhum. Eu não estou apoiando o Boulos. Eu apoio a causa que ele levanta. Porque quando o Boulos se for, eu continuo na causa. Quando eu me for, as pessoas que estão comigo continuam na causa. É transformar em instituição de luta as coisas que a gente está passando. O ICL, a Galãs, todos esses negócios, eles têm que tirar da personificação das pessoas e transformar mesmo em instituições, entendeu? Aí o negócio anda. Então, assim, eu não tenho que esperar o Eduardo Moreira estar aqui em todos os programas para poder ter moral o programa, entendeu? Perfeito. Na verdade, a coisa tem que andar pelas pessoas que chegam. Uhum. E aí, quando você apoia as ideias têm alguma transformação, de fato, na sociedade, sabe? Agora, enquanto a gente ficar se prendendo a as personas vão decepcionar. Nós todos decepcionamos, a nós mesmos e aos outros. Exatamente, sobre isso. Ferrez, que prazer sinapsar com você essa noite aqui no ICL. Quero conhecer seu trabalho. Me convida um dia desse aí? Tá convidado. Ó, a ONG Interferência fica lá no Capão, tá, Roberta? No Jardim Comercial. Então, a hora que quiser, entra no Instagram Interferência ONG, que a gente está ali. E, assim, não precisa marcar comigo, é só vir. Só vem no projeto, entendeu? E aí você pode vir no projeto a hora que você quiser, falar, não, eu vou lá no projeto, eu vou chegar lá de surpresa. Projeto que marca a hora para as pessoas irem é estranho. Então a minha casa está aberta lá de segunda a sábado, a hora que quiser chegar, só falar, eu vou dar um pulo lá, vou conhecer as crianças, vou ver uma aula de capoeira. Hoje mesmo eu deixei 3 repórteres que estavam lá, vieram, a gente almoçou junto, agora eu falei, agora vocês se viram, aí fica aí. Não, mas você vai embora? Eu falei, o projeto não é meu, é de vocês agora, toma conta aí. Demais. Muito bom, Ferrez.
Valeu, Ferrez. Obrigada. Obrigado, querido. Que honra te receber. O Instagram dele é também Ferrez, com Z oficial, para quem quiser seguir também. Tá aí o Instagram do Ferrez, para quem quiser seguir também o projeto, tá bom? Querido, obrigado pela tua inteligência, pela tua sagacidade, pela tua humildade. Foi um prazer te receber no Sinapse hoje. Siga firme, porque a gente precisa de guerreiros como você, irmão. Obrigado, Ferrez. Obrigada, Ferrez. Eu que agradeço. Obrigado, Roberta. Eu que agradeço, Calejão. Eu acompanho a carreira de vocês já tem um tempo. O Calejão eu vi quando ele começou a aparecer nas páginas que eu já curti ali, no Galãs Fez e tal, e ver você no ICL junto com a Roberta, para mim também é uma grande honra. Obrigada, irmão. prazer Obrigado, é nosso. Ferrez. Obrigada por cuidar tão bem das nossas crianças. É isso Um beijo aí. pra você. Valeu, irmão. Tchau, Obrigado, tchau. Beijo, tchau. É isso, gente. Vamos arregaçar as mangas. É isso. Que a teoria é linda, mas sem a prática é só uma teoria. É isso. Por isso que Engels diz isso. Uma gota de prática vale mais do que um oceano de teoria. A despeito de eu não desprezar a teoria. Eu acho que teoria é importante. É um embasamento, ela te dirige, César, não dá, elas são Organização associadas. política é importante. Exatamente. Sim, Exatamente. sim, Elas sim. têm que estar associadas, é isso aí. Vamos lembrar a programação do ICL, que começa às 7 horas da manhã com Desperta. Leandro Demore lendo as principais notícias do dia e fazendo aquela análise que só o Demore faz, né? Sim, senhor. E logo depois, das 8 às 10h30, tem ICL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, Edu Moreira, Rodrigo Viana e também William De Luca, certo? Certíssimo. Recado dado. Dado. Boa noite para Valeu, você. Robs, boa noite. Espero que vocês tenham gostado do papo e você sabe, né? Todo dia a gente está aqui às 7h30 da noite, sinapsando, trazendo convidados É e isso aí. temas bem diversos e especiais. Boa noite para você. Fiquem Tchau. bem. Tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.